Fala pessoal, aqui é o Lucas Caparelli. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de Go. A gente vai falar o que é que tem de tão bom no modelo da concorrência em Go, que faz com que seja tão simples da gente tirar proveito do hardware, que faz com que a gente consiga escrever programas que vão executar em paralelo, né, com processos concorrentes e que vão ter aí um desempenho de performance bacana sem sacrificar tanto do lado do programador, do lado da complexidade, né? Então, em primeiro lugar aí, de novo, né? Eu sou Lucas Caparelli, eu sou engenheiro de software no Gympass. Eu trabalho num time que estende uma plataforma de produtos internos baseadas no Kubernetes, né? Trabalho ali no time que cuida do runtime, que cuida de todos os clusters de execução, né? Tudo isso, e a gente trabalha aí fazendo produtos internos para que os nossos desenvolvedores tenham mais autonomia no seu dia a dia e consigam utilizar as nossas soluções sem eles estarem dependendo tanto da nossa equipe, e aí entre outros objetivos, né? Então vamos lá, direto ao ponto. Primeiro, antes de mais nada, a gente precisa ter alguma definição de concorrência, né? Então, o que é concorrência, né? Eventos concorrentes são aqueles sobre os quais a gente não pode afirmar nada em relação à ordem que eles acontecem. Ou seja, eles podem ocorrer simultaneamente, né, em paralelo, ou eles podem ocorrer também serialmente, um depois do outro. A questão aqui é que a gente classifica um evento como concorrente quando a gente não sabe se ele executou antes ou depois de outro evento. É importante levar em conta aqui que concorrência é uma relação binária, né? Então você tem um evento A e um evento B, por exemplo, e esses eventos eles são concorrentes entre si ou não, né? Então a gente costuma, pegando aí um termo que vem na verdade de sistemas distribuídos, né, que está muito ali próximo de computação concorrente, né? Existe essa relação de acontece antes de. Então, se A acontece antes de B ou se B acontece antes de A, eles não são concorrentes. Caso contrário, eles são concorrentes, porque a gente não consegue afirmar nada a respeito da ordem entre eles. Então vamos para um exemplo, né? Se eu fizer um depósito na minha própria conta, o evento A vou ler o saldo da minha conta atual, e o evento B eu vou atualizar o saldo levando em conta esse novo depósito que eu fiz, né? Se uma outra pessoa fizer um depósito na minha conta, vai ser um evento C também que vai ler o saldo e depois um evento D para atualizar. E aí a gente pode concluir que para que eu possa escrever o meu novo saldo, eu preciso do meu saldo anterior, né? Então existe uma dependência do evento A para o evento B. Existe uma relação de acontece antes de. Então eles não são concorrentes entre si. O A acontece depois de. Aliás, desculpa. É, A acontece antes de B e C acontece antes de D, mas notem que não existe uma relação entre A e C, A e D, ou B e C e B e D. Então a gente não consegue afirmar mais nada a respeito dessa relação entre esses eventos. Apenas essas duas postulações aí de A, B e C, D. Importante ressaltar também é que isso daqui é uma questão que é muito frisada em palestras de Go. Dentro da comunidade de Go, são sempre. O pessoal sempre faz questão de fazer essa diferenciação, né? Concorrência não é paralelismo. A gente pode ter eventos concorrentes, mesmo num sistema que você tem um único processador, né? Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, né? Acho que a melhor coisa que tem para fazer aqui é mostrar um exemplo, né? Então aqui a gente, para quem não está muito familiarizado com Go, a gente tem aqui um código bem simples, bem simulado, né? Na verdade, a ideia aqui é calcular dígitos de pi, guardar eles numa string. A gente usa o pi atual que a gente tem calculado para computar os próximos dígitos, né? Que é isso que está aqui, nessa linha aqui. E a gente vai em seguida, pega um writer, né, que a gente recebe aqui como argumento, e escreve esse pi. Imagina que esse writer ele vai estar fazendo alguma operação de I/O, né? Ele vai estar escrevendo no disco, ou ele vai estar fazendo alguma requisição de rede para guardar esse resultado remotamente, né? E a gente sabe que essas operações de I/O elas costumam ser muito custosas, né? Elas demoram bastante. Então, enquanto o nosso processo aqui ele poderia continuar já calculando os próximos dígitos de pi,
Em vez disso, ele está ali parado, esperando alguma resposta de rede ou esperando alguma resposta do disco, né? Enfim, está ali bloqueado, esperando o sistema operacional retornar o ok dele, né? Enquanto isso, o processador está ali fazendo nada, né? Ele poderia estar fazendo algum trabalho, mas ele não está fazendo nenhum. Como que a gente pode melhorar isso? A gente pode usar concorrência. Então, mesmo com um único processador, a gente pode falar, cara, vai escrevendo aqui esse meu resultado atual de pi. Enquanto isso, eu vou usando meu processador para já calcular o próximo. E aí o nosso programa aí, ele vai se tornar mais eficiente por conta disso, né? A gente vai fazer um uso melhor dos recursos do sistema. Então, aqui uma versão modificada que já usa concorrência. Não se preocupe se você não está familiarizado com nada disso que está acontecendo. A gente vai levar por partes e mais para frente também eu vou entrar em mais detalhes a respeito do que significa cada das coisas que estão acontecendo aqui, tá? Então, agora, além da gente receber o cara que vai fazer a escrita, né, o I/O Writer aí como parâmetro, a gente também recebe uma capacidade, né, que é um int, um inteiro. E a gente cria um canal. O que você precisa saber a respeito do canal agora? Imagina que ele é um buffer, tá? Ele é um buffer que ele vai receber valores de string aí, e ele tem uma capacidade que é passada por argumento, né, desse buffer. Então, se a gente passasse aqui, por exemplo, uma capacidade de 20, ele iria conseguir guardar 20 strings aí para serem processadas posteriormente por um outro processo, né? E aqui a gente tem uma função anônima aqui no Go, da qual ele lê desse canal, é isso que esse operador aqui faz, né? Ele está lendo desse canal pis computados e guardando numa variável pi. Em seguida ele vai lá e escreve essa variável usando o nosso writer, né? Então, de novo, aqui ele está fazendo alguma chamada de disco, alguma chamada de rede, alguma coisa que demora. Enquanto isso, né, percebam que tem essa keyword Go. Essa daqui que é a coisa mais legal que tem no Go. Você quer que isso daqui execute concorrentemente? Você quer que isso daqui seja executado como um processo separado? Não pense em processo termo operacional, tá, pessoal? Pense em processo no termo mais geral assim da coisa, algum fio de execução, né? Então, esse cara aqui, ele vai ficar ouvindo nesse canal, né? Vai ficar vendo se tem alguma coisa para ele escrever, e se tiver, ele vai lá e escreve. Enquanto isso, aqui na nossa linha de execução principal, a gente declara o nosso pi atual, que é uma string, e segue computando ele. Sempre que a gente tem um novo valor do pi, a gente vai lá e escreve ele nesse mesmo canal. Então, essa porção do código aqui está calculando o pi e escrevendo no buffer, enquanto essa porção do código aqui está lendo do buffer e gravando na rede ou no disco. Então, mesmo se a gente tivesse um único processador, a gente teria, enquanto essa thread aqui está bloqueada, né, fazendo alguma coisa no sistema operacional, esse cara aqui continua correndo e continua computando os próximos valores de pi. Então a gente tem um uso mais eficiente aí do nosso hardware. Vamos falar um pouquinho sobre sincronização, que também é um conceito aí bastante importante, né, quando a gente fala sobre concorrência, e a gente vai entrar em mais detalhes aí, né. Processos concorrentes, eles normalmente precisam se comunicar de alguma maneira para saber tanto como eles devem seguir em frente, né, dependendo do que aconteceu, né, quais eventos aconteceram, e para ele poder saber qual passo tomar em seguida, né, quanto quando proceder. Isso daqui é uma parte muito importante também, né, porque se você tem dois processos que eles estão compartilhando algum recurso, né? Então, pensando aí, né, num exemplo bem simples, né? Você tem duas linhas de execução diferentes, né? Dois processos diferentes, e os dois guardam uma referência para uma mesma variável, né? Para uma mesma estrutura de dados. Se algum deles vai fazer alguma escrita nessa estrutura de dados, ele tem que falar, olha, ninguém escreve e nem lê mais nada daqui, porque eu vou fazer alguma alteração nessa estrutura. Classicamente, né, isso é feito através de trancas, né, de locks de exclusão mútuas, de semáforos, entre outros vários dispositivos clássicos aí de sincronização, né, que a gente
normalmente vê lá numa aula de sistemas operacionais, né, ou mesmo numa aula de computação mais concorrente, né, uma computação paralela, a gente costuma ver esse tipo de mecanismo mais clássico, né, para lidar com sincronização. A questão é que esses mecanismos eles costumam ser um pouquinho complicados. E aí por conta disso, eles trazem uma carga maior no programador, uma carga cognitiva maior, né? Você tem que entender mais coisas, você tem que ali, cara, num baixo nível de abstração, controlar essa sincronização entre os processos, né? Se você for ver, aqui nesse cara, nesse exemplo do Pi, né? A gente está sincronizando eles como? Através da comunicação. Então, ao invés deles compartilharem algum recurso entre si, os dois compartilham apenas um canal de comunicação. E aí esse canal de comunicação que realiza a sincronização entre essas duas porções de código aqui, entre esses dois processos concorrentes. E aí é dessa ideia, né? Essa ideia, na verdade, que veio desse CSP, Communication Sequential Processes, né? Uma proposta feita por Tony Hoare. Ele é um cara assim fantástico dentro das ciências da computação, responsável por várias contribuições aí ao longo dos anos, né? Onde não existe compartilhamento de estado entre os processos. Né? Os processos eles sincronizam entre si através do envio de mensagens. Então, ao invés de você compartilhar algum recurso, algum estado entre diversos processos, você faz com que cada um deles seja seu containerzinho, né, sua caixinha fechada, que não compartilha estado com ninguém, e eles se sincronizam falando uns com os outros. Isso daqui é a base para o modelo de concorrência em Go. Tá? Tem até um provérbio em Go, né? O Go tem uma listinha assim de provérbios, né? Tem uma palestra super legal do Rob Pike, um dos autores do Go, na qual ele aborda alguns desses provérbios e explica eles, né? Dá mais detalhes e tal. No caso aqui, esse provérbio ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa, ao invés de você compartilhar recursos, você comunica. Então, não se comunique compartilhando memória. Compartilhe memória se comunicando. Né? Concorrência tem alguns problemas que são inerentes à concorrência. Né? Um deles que vocês já podem ter percebido aqui é a própria complexidade. Né? Esse código aqui é muito mais simples do que esse código aqui. A gente poderia, sei lá, fazer algumas extrações aí de função para lá e para cá, refatorar alguma coisa aqui e ali, mas no fim das contas tem um pedacinho de complexidade aí que a gente nunca vai conseguir limar, que é a complexidade devido à concorrência em si, né? E concorrência é uma parada complicada. Existem vários problemas que podem acontecer, né? O problema mais clássico aí que a gente aborda dentro de concorrência são condições de corrida, né? Race conditions. Quando acontece uma condição de corrida, né? Quando você tem dois processos concorrentes fazendo uso de um recurso compartilhado sem que o acesso a esse recurso seja sincronizado, sem que eles se coordenem para manter o programa correto. Né? Então vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. A gente tem uma estrutura de dados bem simples aqui representando um usuário, né? Voltando ali para o nosso exemplo de depósito em conta de banco. Né? A gente tem o nome do usuário e a gente tem um saldo. O saldo aqui é um float, o nome é uma string. Nada demais aqui. A gente tem uma função para depositar, que recebe um ponteiro para um usuário, para que a gente possa realmente, né, alterar os valores que estão ali, e não simplesmente alterar uma cópia. E a gente tem a quantia que vai ser depositada. Né? Então a gente define aqui que o novo saldo é o saldo atual do usuário, mais a quantia sendo depositada. E em seguida a gente vai lá e atualiza o saldo do usuário para ser igual a esse novo saldo que foi calculado. Aí aqui no nosso main a gente declara um usuário Alice e percebam o uso da keyword Go aqui, então significa que essa função com esses parâmetros, né, com a quantia 100, ela vai ocorrer concorrentemente a essa chamada de baixo, na qual está fazendo o depósito de 200. No fim das contas a gente gostaria de que tivesse R$300, né, na conta da Alice. Por quê? Porque ela fez o depósito de 100 e em seguida um depósito de 200.
Mas por conta da ausência de mecanismos de sincronização aqui, sendo que a gente está com processos concorrentes, isso não acaba sendo necessariamente verdade. Então vamos fazer aqui uma simulação de execução aí de um caso em que isso não seria verdade, um caso em que daria errado, né? Lembrando, vamos assumir aqui para fins de simplicidade que a gente tem um único processador. Então todas as instruções têm que serem executadas nesse único processador. Tá? Então a gente tem aqui que o novo saldo é o saldo. A gente chega nessa instrução, né, da onde define o novo saldo e fala, beleza, o novo saldo aqui é 100. Isso é na rotina A, aqui na GoRoutine A, nessa primeira onde está fazendo o depósito de 100. Agora pensa que começou a execução da rotina B aqui. Lembra que elas ocorrem concorrentemente, então as instruções podem acontecer em qualquer ordem aqui, lembra? Concorrência significa justamente que a gente não sabe a ordem, a gente não pode dizer nada a respeito da ordem de execução. Então, nesse exemplo aqui, em seguida a gente começou a executar a rotina B aqui e a gente definiu um novo saldo igual a 200. Em seguida, a rotina B seguiu executando e foi lá, falou, o saldo da Alice é 200. Eis que volta a execução para a rotina A e ela pega esse valor do novo saldo que ela já tinha calculado antes dessa mudança aqui, né, que foi feita pela rotina B, e fala o saldo da Alice é um novo saldo, que é 100. Então, no fim das contas, a Alice ficou com 100 reais, ela deveria estar com 300, né? Aqui entra um ponto importante a respeito de concorrência. Concorrência, ela não é necessariamente só a respeito de você utilizar o seu hardware de maneira mais eficiente. Ela é a respeito de corretude. Diria, inclusive, que a concorrência ela é mais importante que o programa, que ela garanta a corretude do programa, né, que o programa não vá produzir resultados incorretos, né, não vá fazer com que a Alice tenha 200 reais a menos na conta dela, né, do que é a respeito de escalabilidade e eficiência, né, como se primeiras é uma questão de prioridade, né? A gente tem que ter primeiro um programa correto e a gente garante isso através da sincronização. E aí depois a gente pensa em ter um programa escalável, né? Um programa que usa de maneira eficiente o hardware, que faz uso do paralelismo, etc. e tal, né? Isso tudo são coisas que a gente vê posteriormente, né? Então vamos lá, condições, mesmo exemplo de condições de corrida, só que agora arrumado entre aspas aí, né? Na verdade sincronizado. A gente adicionou aí um novo campo no usuário, que ela é uma lock, ela é um mutex. O que é um mutex? Ele é uma tranca de exclusão mútua. Exclusão mútua significa o quê? Apenas um processo tem acesso àquele recurso de cada vez. Aqui, essa seção aqui, onde a gente está manipulando um recurso compartilhado, ela é chamada de seção crítica. Uma maneira de você garantir a corretude de um programa quando ele está passando por uma seção crítica é de você sincronizar os processos concorrentes através de uma tranca de exclusão mútua. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Antes de mais nada, a gente vai lá e faz o lock dessa tranca, faz o que a gente precisa fazer e depois solta ela. Importante levar em conta aqui que se um outro processo já estiver com a tranca e a gente vir chamar lock, ele vai bloquear. Isso significa que esse processo ele vai ficar em pausa, ele não vai seguir em frente, enquanto o outro processo estiver com a tranca. Isso garante que apenas um processo está na seção crítica de cada vez. E aí as operações dentro da seção crítica, elas não são mais concorrentes, elas são serializadas. Aí fica a questão, né? Pô, então beleza. Sempre que eu tiver uma seção crítica, sempre que eu tiver algum recurso compartilhado, eu vou lá, meto uma lock e tá tranquilo, resolvido, problema resolvido. Não é bem assim, infelizmente. Gostaríamos todos que fosse, mas tem alguns probleminhas aí. Ao usar locks, né, ao usar trancas, a gente encontra o famoso problema de deadlock. Né? Para quem já estudou coisas a respeito, né? Aquele velho problema do pessoal jantando lá, né? Só que só tem um garfo, não tem um garfo para todo mundo, eles têm que dividir o garfo e no fim das contas fica todo mundo esperando o garfo e ninguém faz nada. O que significa, né? Um deadlock acontece quando
todos os processos concorrentes que estão ali, eles estão incapazes de prosseguir com as instruções deles, porque eles estão bloqueados esperando pelo acesso exclusivo a algum recurso compartilhado, né? Então imagina aqui que a gente tem uma estrutura de dados aqui de novo, super simples, é um número, ele guarda um valor, que é um float, e ele tem uma tranca, aqui um mutex de novo, né? Lembrando uma tranca de exclusão mútua. E a gente tem uma função aqui, trocar valores, que recebe dois ponteiros para números. Faz o lock do A, faz o lock do B, ou seja, agora eu tenho acesso exclusivo a esses dois números que eu estou trocando. Vou lá e falo, ó, o valor de A vira o valor de B, o valor de B vira o valor de A. Vou lá e solto as minhas trancas, que era para estar unlock. Já já eu arrumo. Agora, se a gente rodar isso daqui, tem algumas formas em que dá para fazer com que isso daqui dê errado. Por mais certinho que esteja ali a lógica, ainda dá para usar errado. Essa é a questão. Essa função não está implementada incorretamente. A função está correta. Só que alguns casos, alguns problemas podem vir com o uso dessa função de uma maneira que não leva em conta como ela está implementada. Então, por exemplo, se a gente declara aqui uma variável 1, que é um número, um ponteiro para número, né, que tem o valor 1.0, e um 2, que tem um ponteiro para número, que tem o valor 2.0, e a gente fala para ele trocar os valores desses caras concorrentemente, o que pode acontecer é o seguinte: a rotina A aqui, ela vai trocar os valores de 1 e 2, e a rotina B de 2 e 1. Né? A rotina A, ela vai adquirir a lock de 1, certo? Porque é o primeiro argumento aqui, né? Que é o 1. Em seguida, a rotina B pode começar a executar, e ela vai lá e adquire a lock do 2. Por que é o 2 nesse caso, né? Se ela está executando a mesma função? Porque o 2, nesse caso aqui, é o primeiro argumento. Notem que os argumentos estão trocados nas duas rotinas. Em seguida, a rotina A é escalonada de novo e ela volta a executar. Ela vai lá executar a próxima instrução. Ela fala, eu quero adquirir a lock do B. O B é quem? É o 2. Putz, o 2 já está com a rotina B. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear, esperando a rotina B soltar essa tranca. Beleza, ele bloqueou, ele vai falar, então tá bom, eu vou continuar executando a rotina B. E a rotina B também vai falar B lock lock. O B, no caso dela, é o 1. Só que quem que está com a tranca do 1? É a rotina A. Lembra? Ela tinha sido a primeira a executar aqui e já adquiriu. Então ele também vai bloquear esperando a tranca da variável 1 aqui. E aí o que acontece? Deadlock. As duas rotinas estão esperando uma pela outra, nenhuma delas é capaz de seguir em frente, e aí o seu programa já era, não vai continuar mais executando. Então percebam que as trancas apenas, né, não basta você escrever uma função que está correta, o uso dela também tem que estar correto, e isso traz vários problemas, né? Porque você acaba tendo que se preocupar com um detalhe de implementação de uma função que você está usando, né? Que no fim das contas é isso, é um detalhe de implementação, né? Não faz parte da API, não fica claro quando você chama essa função que você poderia enfrentar esse problema, né? Entre vários outros problemas aí que são inerentes à concorrência, né? Inanição, também conhecido como starvation, né? Você tem algum processo que está ali comendo recurso, ele não solta o recurso e os outros processos não conseguem seguir em frente, né? Você tem o problema de não determinismo, né? Isso daí tem várias questões importantes aí para você escrever testes para o seu programa concorrente e tal, que faz com que seja mais difícil. Você tem problemas de contenção, na qual você tem vários processos disputando algum recurso, e aí o overhead de gerenciar essas disputas acaba sendo muito grande e acaba prejudicando a performance do programa em si. Então, que nem eu estou falando, né? Alguns problemas eles fazem parte do que é concorrência, você não consegue escapar deles. Agora, outros podem ser menores, eles podem ser diminuídos de acordo com o nível de abstração no qual você está trabalhando.
O CSP, que é esse modelo introduzido pelo Tony Hoare, ele introduz aí uma nova camada de abstração acima dos mecanismos de sincronização clássicos, para evitar justamente que problemas como esse sejam tão difíceis, que seja tão complexo para o programador. Lembrando que aqui a lógica de negócio era super simples. É só uma estrutura de dados que tem um valor. Imagina numa lógica de negócio mais complicada, na qual isso tudo aqui vai ter um monte de lógica complicada junto, atrelado, e você tem várias outras estruturas de dados que também têm acesso concorrente às coisas, enfim. Já consegue imaginar o tamanho do problema, né? Então vamos lá, né? Seguindo em frente aí com as temáticas mais voltadas ao Go, agora que a gente já deu uma pincelada em concorrência, os problemas que surgem normalmente, né? Então vamos mais ao que interessa aqui. Falar de channels e Go Routines, que são as principais primitivas aí de concorrência utilizadas no Go. Então os channels, de novo, né? Eles são um canal de mensagens ali. Ele é seguro para os concorrentes, que significa que diversos processos podem escrever e ler concorrentemente dos canais. As mensagens vão ser vão ser sincronizados, né? Por baixo dos panos. Os channels eles usam locks também. Mas o pulo do gato aqui é que você não precisa saber disso. Você não precisa gerenciar essas locks. Você tem uma camada de abstração que é simplesmente: eu tenho um canal de mensagem, eu vou escrever nele ou eu vou ler. É basicamente isso. Parada legal também dos channels é que eles são facilmente compostos entre si. Eu espero que com os exemplos que eu vou dar em seguida a gente consiga deixar elucidar esse ponto um pouco melhor, né? Mas isso daqui é muito importante para design, né? Quando você está fazendo o design do seu sistema, você quer que seus componentes eles sejam facilmente compostos entre si, que você remova uma partezinha, troque por um outro componente e nada quebre, né? Tudo siga funcionando, que você consiga estender facilmente a funcionalidade daqueles seus componentes, enfim. Todas as coisas legais que vêm com composição, né? É similar à ideia de mensageria e eventos aí em arquitetura de software, mais ou menos a mesma ideia ali do Kafka, do Rabbit, ou coisas desse gênero, só que lembrando, né, tudo ali dentro do mesmo programa, dentro do mesmo processo de sistema operacional, dentro da mesma execução. Para você escrever nele, você usa esse operador com a setinha aí, só que apontando para o canal. Para ler dele, você usa esse mesmo operador da setinha, só que a origem vai estar no canal. Então, essa daí é a regrinha para você lembrar, né? Quando está escrevendo, a seta pronta para o canal, quando você está lendo, a seta parte do canal. E aí a gente tem as Go Routines. Elas são threads, bem entre aspas. A gente vai entrar em detalhes aí a respeito do porquê essas aspas. Começando com apenas 4 kilobytes. Então, não é um recurso caro, que nem você leva em conta threads de sistema operacional, né? Até você tem vários padrões aí, né? De ter um pool de threads para que você não tenha que ficar todo momento pedindo para o sistema operacional criar novas threads, né? É um processo custoso, embora seja menos custoso do que criar um outro processo como um todo. Ainda assim é um processo que leva tempo e não é à toa que tem todos esses design patterns para mitigar esse problema, né? Go leva outra abordagem, ao invés de a gente usar threads, ao invés de a gente estar levando em conta, né, threads do sistema operacional, a gente está levando em conta essas routines e a gente não precisa se preocupar com a alocação de threads, em saber quantos processadores vai ter em tempo de execução para a gente montar um thread pool, alguma coisa assim, né? Tudo isso fica abstraído pelo runtime. Essas threads elas são gerenciadas, inclusive, né, pelo runtime do Go, e elas são iniciadas pela keyword Go à frente de alguma chamada de função, de alguma função anônima ou de uma função realmente declarada ali em algum lugar, né, um método, enfim. Qualquer coisa chamável, qualquer coisa invocável. E segue esse modelo de fork join. O que significa, né? Você tem um contexto ali principal, né? O seu main rodando, por exemplo. Aí você faz um fork, ou seja, você inicia uma nova routine, ela vai lá fazer o trabalho dela concorrentemente e depois ela vai fazer um join, seja finalizando ali o trabalho que ela tinha que fazer ou reportando de volta algum valor para aquela execução principal, né? De volta para esse fio aqui do main.
Então, revisitando o Pi, né? Aquele código que a gente já tinha olhado antes, falei que eu ia entrar em mais detalhes, né? Agora a gente já está um pouquinho mais treinado em que essas coisas estão fazendo. Então vamos revisitar aqui e entender melhor com o nosso conhecimento atual. Aqui a gente está criando um channel, né? Ele é do tipo string. De novo, a capacidade aqui é como se fosse um buffer mesmo. E aqui a gente tem um goal, né? O keyword goal para uma função anônima. Então a gente vai executar isso daqui de maneira concorrente, né? Isso daqui vai ser forcado num processo à parte. E aqui, na verdade, assim, uma GoRoutine à parte, né? Aqui agora que a gente já tem os termos, dá para usar melhor eles, não preciso mais ficar falando de processo. Isso daqui vai ser executado numa GoRoutine à parte. E isso aqui vai seguir na GoRoutine original que já estava executando aqui o calcular pi, né? Isso daqui é apenas a continuação. De novo, né? Aqui fazendo a escrita no canal, né? A gente pega o pi atual e escreve em pis computados. Aqui a gente faz a leitura, beleza? Então vamos falar um pouquinho mais sobre CSP. Vamos dar alguns exemplos, né, de como usar isso. Esses exemplos eles vão estar aqui no meu GitHub, vou disponibilizar em breve. O exemplo, cara, bem besta, bem tranquilo, que é para a gente poder focar na parte da concorrência, na parte de orquestrar esses caras e se importar menos com a lógica em si, né? Então aqui o que a gente vai fazer hoje é fazer bolo. Inicialmente a gente vai considerar que a gente vai fazer um bolo sem cobertura, um bolinho simples, só a massa, a gente vai preparar essa massa, vai assar o bolo e está pronto o bolo, beleza? Então vai entrar um pedido, daí esse pedido vai ir para o nosso preparador de massa. Lembrem-se que no CSP a gente tem processos ali, né? No nosso caso do Go aqui a gente tem Go Routines que vão estar executando por um longo período de tempo. Ele provavelmente vai estar executando ali durante a execução do programa por completo, tá? E eles vão ficar trocando mensagens entre si conforme o trabalho for entrando, né? E aí o preparador de massa, depois que ele tiver com a massa preparada, vai passar essa massa para o assador de bolo. O assador de bolo vai assar e aí finalizado o pedido, né? Então, vamos dar uma olhada nesse cara? A gente tem aqui o código. Então, o pedido aqui a gente está definindo com uma estrutura bem simples, só tem o peso em gramas aqui, a gente só tem esse peso em gramas também para poder simular o trabalho de uma maneira um pouquinho mais dependente do tamanho do nosso input aí. E a gente tem o bolo cru, que é basicamente, né, assim que preparar a massa vai ter o bolo cru e ele vai ter o peso em gramas. Então, vamos definir aqui o nosso preparador de massa. Ele vai ter um canal de leitura. Isso daqui é legal, uma coisa legal do Go também, ele permite que você especifique se você só pode ler ou só pode escrever de um canal. Isso permite com que a gente coloque aí uns corrimãos, né, para a gente não acabar se confundindo e escrever num canal que a gente não deveria. Então isso daria um erro de compilação, né? E a gente tem um canal então no qual ele lê os pedidos e um canal onde ele escreve os bolos crus, basicamente. Então, cara, coisa básica de programação, assim, você tem um objeto, ele tem um lugar onde ele recebe os inputs dele e ele tem um lugar onde ele manda os outputs. É basicamente isso. Então, esse preparador de massa ele vai ter aí um método trabalhar. E aí, uma coisa legal dos canais é isso também. Você pode fazer um range nos canais, né? Então, o que isso vai fazer? Ele vai ler todos os valores que vão vir aqui de pedidos até que o canal seja fechado, tá? Então, ele define aqui essa variável pedido. Então, entrou um pedido. Se ele chegou nessa parte aqui, entrou um pedido. Se o canal está vazio, ele bloqueia, esperando, né, chegar alguma coisa nele. E aqui a gente vai falar, prepara esse bolo então com esse pedido e aí o resultado desse bolo preparado aqui você pega e manda no bolo cru. Né? Na verdade, prepara aqui o bolo cru, tá? A gente está simulando aqui um trabalho, né? Então a gente vai falar, ó, durma por o peso em gramas vezes 6 vezes o milissegundo, ou seja, se a gente tiver um bolo aqui de 1 kg, ele vai dormir por milissegundo vezes 1000, né? Então 1 segundo vezes 6, 6 segundos no total. Aí depois que ele tiver dormido,
Percebam, né, que está atrelado ao peso em gramas, então o bolo mais enxuto, um bolo mais menorzinho, ele vai demorar menos tempo. Um bolo maior vai demorar mais tempo. E aí ele pega e retorna esse bolo cru com o peso em gramas igual ao do pedido. Beleza? E a gente define aqui a nossa estrutura de bolo assado. A gente não tem nenhum campo, que é para simplificar mesmo. Lógico, né, que no caso de uso de verdade aqui, a gente teria outros campos aqui, indicando o caso as regras de negócio, aí, né, sabor do bolo, enfim, os ingredientes, o preço dele, tudo isso que a gente está enxugando aqui, por exemplo, ficar simples. E aí a gente tem um assador de bolo. O assador de bolo, ele tem um canal onde ele lê bolo cru. Lembre-se que o preparador de massa também tinha um canal de bolo cru, só que nele ele só escrevia. Nesse caso aqui é o contrário, a gente tem um canal de bolo cru no qual a gente lê, e a gente tem um canal de bolos assados no qual a gente escreve, beleza? Então ele também aqui vai fazer um range, né? Então sempre que ele receber alguma coisa vindo do bolo do canal de bolo cru dele, né? Ele vai falar, beleza, assa esse bolo aqui e aí manda para o canal de bolos assados. Percebam que o assador de bolo, ele não faz ideia de que existe um outro cara que chama preparador de massa. Ele só sabe que existe um canal onde ele vai receber bolo. Então, nesse sentido, tem um desacoplamento aí entre essas estruturas, né? E aí também, né, a gente tem uma simulação aqui para fins de ficar simples, também coloquei aqui um multiplicador por 6 aqui para esse cara. Tá? Ele também, então, vai demorar, essa etapa de assar o bolo vai demorar exatamente o mesmo tanto que demora para preparar o bolo cru aqui. Beleza? Então, com isso, a gente já tem os pedaços de código aí que são necessários para a gente rodar esse exemplo bem simples aqui, né, que são só essas partes. Então vamos para o nosso exemplo aqui. Primeiro a gente cria um canal de pedido e um canal de bolo cru. Então pedidos e bolos crus. E aí a gente instancia um preparador de massa aqui, passa para ele os canais, né? Percebam que aqui a gente fez um canal simples, a gente não fez um canal só de escrita ou só de leitura. Por quê? Porque na hora que a gente passar aqui como um parâmetro, ele automaticamente vai converter esse cara em um canal só de escrita para o preparador de massa. Mas aqui no nosso escopo do main, a gente ainda consegue utilizar ele para escrever. Então a gente cria aqui um canal normal, tanto para pedidos quanto para bolos crus, e fala go trabalhar. Então esse preparador de massa aqui, ele vai estar concorrentemente já, né? Se a gente tiver mais de um processador aqui, ele vai estar em paralelo, rodando aqui essa função de trabalhar. Então ele vai estar esperando alguém escrever algum pedido nesse canal de pedidos dele. Então ele vai estar bloqueado inicialmente. Em seguida, a gente instancia um canal de bolos assados aqui. Percebam que para o assador de bolo, a gente passa o mesmo canal de bolos crus que a gente passou de saída para o preparador de massa. Então, a saída do preparador de massa é o input do assador de bolo, que são os bolos crus. E aí a gente vai e também coloca aqui a saída do assador de bolo, sendo os bolos assados que a gente acabou de instanciar aqui. E também fala para ele trabalhar de maneira concorrente aí. Eis que finalmente a gente fala, não, beleza, agora ó, cria um pedido, a gente quer um bolo de 1 kg aqui e manda para o canal de pedidos. O que vai acontecer então? Chegou aqui no canal de pedidos, a gente vai ter uma variável pedidos, a gente vai preparar o bolo e vai mandar para o bolos crus. Chegou nos bolos crus, a gente vai, o assador de bolo vai receber esse bolo cru, vai assar e vai devolver no canal de bolos assados. Então aqui a gente não está atribuindo nenhuma variável, mas a gente está executando a leitura aqui do bolos assados, que é para a gente ter certeza, né, de que chegou onde a gente queria. Chegou onde a gente queria, vai lá e fala que o bolo foi assado. Então, se a gente executar esse exemplo aqui, fazendo o time dele também, a gente vai ver que esse cara deveria demorar 12 segundos para executar. Por que 12 segundos? É um bolo de 1 kg, né? E que nem eu estava falando aqui, cada um desses caras, para um bolo de 1 kg, ele vai demorar 6 segundos para simular o trabalho, tanto da preparação do bolo, quanto para assar o bolo. E realmente aqui, 12 segundos, né?
Então, beleza. Agora, vamos dar uma incrementada, né? Tá muito simples, não tem nada muito concorrente acontecendo aqui, né? No fim das contas, o pedido ele está sendo processado de maneira serial, né, entre o preparador de massa. Então, para que o preparador de massa trabalhe, é necessário que tenha um pedido, e para que o assador de bolo trabalhe, é necessário que tenha massa. Mas percebam que se a gente tivesse mandado mais pedidos, enquanto o assador está assando um bolo, o preparador já está preparando outro. Então a gente já tem aí um uso mais eficiente dos nossos recursos, né? Você não tem um cara parado enquanto ele poderia estar fazendo o trabalho. Isso daqui vocês vão ver que é bem semelhante a um pipeline, né? Um design pattern até que foi introduzido em um blog post lá do oficial da linguagem do Go, né? Vai estar nas referências aí para depois vocês darem uma olhada com mais calma. Mas é justamente isso que a gente está implementando aqui. Agora, vamos falar que a gente quer um bolo com cobertura. O nosso negócio cresceu, os nossos clientes estão falando que eles queriam um bolo de cenoura com chocolate, eles queriam um bolo de morango com cobertura de brigadeiro e tal. E a gente falou, beleza, então vamos contratar aí mais um pessoal e vamos expandir aí a nossa fábrica de bolo, né? Agora a gente também vai lidar com cobertura. Essa parte da cobertura também vai ter dois passos. Um é preparar a cobertura e outro é aplicar. Então, o diagrama fica mais ou menos assim, né? A gente vai ter um pedido, a gente vai precisar de um fan-out de pedidos. O que significa? O fan-out ele é um cara que vai replicar esses pedidos para todo mundo que precisa, né? Para todos os destinatários aí que são importantes. Então, com esse um pedido vai chegar no fan-out e vai ser replicado tanto para o preparador de cobertura quanto para o preparador de massa. Enquanto o bolo está sendo feito, o preparador de cobertura já vai mandando bala. E aí o aplicador de cobertura, embora a cobertura fique pronta antes, ele é preciso esperar que o assador de bolo termine o trabalho dele, né? Para ele ter um bolo onde aplicar a cobertura, né? Então ele depende dessas outras duas linhas de execução aqui. Vamos dar uma olhada em como é que fica isso no código. Então a gente tem aqui uma estrutura de cobertura, de novo, sem nada para manter a simplicidade aqui dos exemplos. A gente tem um preparador de cobertura que também tem um canal de pedidos, né, de leitura, e tem um canal de escrita de coberturas, para onde ele vai mandar as saídas dele. Então, na hora que ele for trabalhar, ele também vai ficar aqui, né, esperando chegar algum pedido do canal de pedidos. Quando chegar, ele vai preparar a cobertura e aí vai mandar no seu canal de saída. Percebam que, como a cobertura é um negócio mais simples, a gente colocou aqui que ele vai durar 2 segundos fixo, né? Não vai depender do tamanho do bolo. Também é uma simplificação aí, mas para os nossos fins aqui, que é dar esse exemplo, já está de ótimo tamanho. E aí a gente tem a estrutura bolo com cobertura, né? Que é a que a gente quer de saída agora, final, né? E percebam que ele tem dois canais de entrada. Um canal de coberturas, né, que ele vai receber aqui do preparador de coberturas, e um canal de bolos assados, da onde ele vai receber do assador de bolos. E aí ele tem um canal de saída, que é o bolos com cobertura. Então aqui ele vai receber uma cobertura, aí ele vai ler também do bolos assados. Tem um OK aqui. Não se preocupem muito com esse OK. Esse OK é só caso ele consiga ler desse canal. Significa que o canal ainda está aberto. Se ele não se esse OK retornar, é um booleano, né? Se esse OK ele retornar falso, significa que o canal foi fechado, então a gente não tem mais trabalho para fazer. Por isso que se não tiver OK, a gente retorna, o nosso trabalho terminou, tá? E aí com suas duas dependências em mão, né, tanto a cobertura quanto o bolo assado, ele vai lá e aplica a cobertura e escreve nesse canal de bolos com cobertura o resultado. Também para aplicar a cobertura aqui, a gente colocou uma simulação de trabalho com tempo fixo aí de 2 segundos. E aí aqui a gente tem a lógica do fan-out que a gente estava comentando, né? O que significa? A gente vai ter um canal de pedido aqui, que é a fonte, e a gente vai ter canais de destino. Isso daqui é um argumento variádico, né? Isso significa que você pode passar 0 ou mais argumentos. Então, a gente vai pegar aqui, para cada pedido que chegar na fonte, a gente vai iterar em cada um dos canais de destino e vai enviar, vai fazer a escrita.
Então perceba que isso daqui já estamos fazendo uma composição aqui, né? A gente tem um único canal que está sendo replicado para diversos outros canais para que eles possam fazer o que eles têm que fazer, né? Aí se a gente der uma olhada aqui no main desse cara, o começo aqui tá tudo igual, tá? Pedidos de massa, bolo cru, tá? O preparador de massa, o assador de bolo. Aí entra a parte diferente aqui, né? A gente vai ter um canal próprio. Percebam que o preparador de cobertura tem um canal de pedidos e o preparador de massa também, mas eles não compartilham o mesmo canal. Porque senão, se eles compartilhassem o mesmo canal, quando o preparador de massa lesse o pedido aqui do canal dele, também ia ser lido do canal que é do preparador de cobertura. Então só um deles iam receber esse pedido. Aí por isso que eles têm canais separados e a gente usa essa técnica de fan-out que nem eu estava comentando para replicar esse pedido para todos os canais que são necessários, né? Então, além desses pedidos da cobertura, né, que é o input dele, a gente também tem um canal de coberturas que é o output. Declaramos ele, colocamos esses dois canais e falamos vai trabalhar. Mesma coisa acontece para o aplicador de cobertura. Ele recebe o bolos, a gente declara um bolos com cobertura aqui, que vai ser a saída dele, mas percebam que a entrada é o coberturas, que a gente declarou aqui para o preparador de cobertura, e a outra entrada é de bolos assados, que a gente declarou aqui em cima, para o assador de bolos. Então, tudo que sai do assador de bolos vai para o aplicador de cobertura, e tudo que sai do preparador de cobertura também. E a gente manda ele trabalhar. Aí faz um canal de pedidos, onde a gente vai enviar o nosso pedido e manda o fanout ir lá acontecer. Percebam que tem o Go aqui também, então vai acontecer de maneira concorrente isso. Ele vai ficar lá bloqueadinho, né, esperando chegar alguma coisa em pedidos, e quando chegar ele vai mandar, vai replicar esse pedido tanto para o pedidos massa quanto para o pedidos cobertura. Então, de novo, né, a gente faz aqui um bolo com 1 kg, lê do bolos de cobertura aqui, fala bolo cobertura assado com sucesso. Agora, isso daqui deveria durar 14 segundos, né? Por que 14 segundos? Esses dois processos aqui duram 12 segundos no total. Esse aqui dura 2 e esse aqui dura 2. Então, quando esse daqui quando passar 2 segundos, esse de cima já vai ter terminado e esses dois de baixo ainda vão estar trabalhando. Aí, quando tiver passado um total de 12 segundos, eles vão ter terminado. E aí, esse cara finalmente vai ter as suas duas dependências e vai poder seguir em frente. Aí, para aplicar a cobertura, são mais 2 segundos. Então, vamos ver aqui o que rola. A gente vai também, né, de novo, rodar aqui com o time. Deveria dar 14 e alguns quebrados aí. E alguns quebrados. Beleza, tudo certo, tudo conforme esperado. Então perceba que uma coisa legal é que nenhum desses caras sabe a respeito de nenhum deles. Então, se algum dia você quiser colocar algum outro estágio aqui no meio, basta que ele tenha os tipos certos de entrada e saída. Você não precisa alterar código do preparador de massa, por exemplo, para colocar um outro estágio aqui. Da mesma maneira que a gente não teve que alterar nada para fazer a replicação dos pedidos, para fazer a aplicação de cobertura. Antes, esse assador de bolo aqui ele era o ponto final, né, da nossa esteira. Agora ele não é mais, mas mesmo assim a gente não teve que mudar o código dele, né? Dá para melhorar? Dá. A gente pode fazer uso concorrente aí, né? Tem um asterisco aí, porque nem todos os problemas a gente consegue seguir com essa mesma estratégia. Mas a estratégia aqui é de dividir e conquistar, né? Ao invés de a gente assar um bolão de 1 kg, a gente quebra esse bolão em partes menores, assa ele separadamente, prepara separadamente, em paralelo, né, se o hardware permitir. E aí, esses caras, a gente deveria ter um ganho de performance aí se o hardware conseguir executar em paralelo, porque todos esses caras vão estar ocorrendo em paralelo, né? Eles vão estar resolvendo partes menores do problema original. Então a gente vai ter um cara que vai dividir esse pedido em N partes aí, para N processos de preparo e assar o bolo. E depois vai ter um juntador de bolo que vai pegar essas partes dos bolos
e vai juntar em um cara só para depois aplicar a cobertura nele. Percebam que já está começando a ficar um pouco mais complexo aqui a coisa, né? Faz parte porque a gente está realmente fazendo algo mais complexo, né? Então tem que sempre levar em conta esse trade-off da concorrência, né? Nada vem de graça. Então, conforme a gente vai adicionando processos concorrentes aí na nossa mistura, ela vai ficando mais complexa, né? Então vamos dar uma olhada aqui em quais outros blocos de construção a gente vai usar aí. A gente vai ter então um divisor de pedido, ele vai ter um canal de pedidos na qual ele recebe o pedido, ele vai ter um slice, né? Para quem não tá muito familiarizado com Go, é um array, entre aspas, aí, é uma lista de canais que recebem pedido, né? Onde ele vai escrever esses pedidos. Então, ele vai receber um pedido original, dividir ele em partes menores, né? Que é o que ele está fazendo aqui, né? Então, a gente tem o peso em gramas dividido pelo tamanho dos nossos trabalhadores. Então, a gente divide igualmente aí o peso em gramas para cada trabalhador. E aí a gente envia o pedido da porção aqui, declara esse pedido com a porção do bolo, né, que a porção é igualitária para cada um dos trabalhadores. Aí o que significa, né, enviar o pedido? A gente cria um outro canal de pedido, faz o fan-out. Então percebam que a gente está usando a mesma técnica que a gente já tinha introduzido, né? A gente está fazendo uma reutilização de um componente concorrente aí da nossa pipeline, da nossa estrutura. E fala para ele, faz o fan-out dessa minha entrada trabalhadores para todos os trabalhadores que eu tenho. Então a gente escreve esse pedido aqui nessa entrada e em seguida já fecha esse canal, porque a gente não vai mais escrever nele, o que vai permitir com que essa GoRoutine ela morra depois de replicar o pedido para todos os trabalhadores. Percebam também um ponto importante aqui, é que a gente não está falando quem que são os trabalhadores, a gente sabe que esses trabalhadores na verdade vão ser o pessoal o preparador de massa. Mas percebam que o divisor de pedido não sabe disso. Ele só tem um canal de pedido, onde ele envia os pedidos e é isso. E a gente tem também aqui um juntador de bolo. O juntador de bolo ele tem que saber quantas divisões são, né? Então, depois de quantos pedaços que ele forma um bolo, né? Ele tem um canal de pedaços aí, da onde ele vai receber as saídas dos trabalhadores aí, né? Na hora que terminar de assar o bolo, vai ser enviado nesse canal aqui. E ele tem um canal de bolos assados, que é a saída dele, para onde ele vai enviar lá para depois aplicar a cobertura, né? Na nossa pipeline. Então, esse código aqui do trabalhar dele faz basicamente isso. Ele vai processando pedaços. Na hora que chegar o número de divisões ali, ele vai enviar um novo bolo assado para a saída dele e reiniciar o ciclo. Tá? Basicamente isso que esse código faz. Então, se a gente der uma olhada aqui no nosso exemplo, agora o main já está um pouquinho diferente. A gente tem os pedidos do divisor, né? Porque agora, lembrem-se, a gente não vai passar direto para o preparador de massa o pedido, a gente vai passar para o divisor de pedido para que ele divida antes. E a gente tem o canal aqui de pedidos dele. E a gente tem o canal de pedaços assados, né? Que é onde os nossos trabalhadores aqui, o nosso assador de bolo, vai enviar os pedaços, né? Percebam que eles podem compartilhar um canal dessa vez. Eles podem todos escrever no mesmo canal, porque no fim das contas, quem vai ler todos esses pedaços vai ler de um lugar só. Então a gente vem aqui, a gente tem duas constantes aqui, o trabalhadores de bolo e o peso do bolo. A gente vai brincar um pouquinho com elas em seguida para mostrar uma outra coisa legal do Go. E a gente tem aqui o pedidos massa, né? Então os pedidos que vão realmente para os preparadores de massa. Percebam que a gente tem um para cada trabalhador, né? Porque a gente quer que cada um deles receba replicado aí os pedidos. Então, assim que a gente declara aqui o pedidos de massa, né, esse canal onde seria a entrada para os preparadores de massa, a gente já adiciona ele naquele slice, naquele array de trabalhadores lá, lembra? Então vamos dar uma olhada aqui nesses trabalhadores. Trabalhadores ele é um array
de canais de pedidos, que é para onde ele vai enviar os pedidos aí das porções. Então já adiciona esse cara aqui. Aí a gente declara um canal de bolos crus, que vai ser a saída dos preparadores de massa, e manda esse cara trabalhar. A gente, de novo, né, monta um assador de bolo. Percebam que os pedaços assados a gente declarou aqui fora, né, que nem eu falei, os assadores de bolos vão todos compartilhar um canal de saída. E a gente manda eles trabalhar. Como isso daqui está dentro desse loop, esse loop vai executar 6 vezes, então a gente tem isso acontecendo 6 vezes seguidas, né? E em seguida a gente manda o divisor de trabalho e trabalhar, que significa que ele vai lá ficar esperando algum pedido, na hora que chegar algum pedido ele vai replicar aí para os trabalhadores. Aí depois a gente vai falar um pouquinho do juntador de bolo, então ele precisa de um canal de bolos assados aí, né, para ele enviar os resultados do trabalho dele. Vai receber como input os pedaços assados, né, que vão vir aí dos assadores de bolo. E as divisões vai ser o número de trabalhadores, né? Então, como a gente está dividindo em 6 partes, a gente quer que a cada 6 pedaços ele junte num bolo só. E manda ele trabalhar. E aí, daqui para frente, é o que a gente já tinha visto antes, né? Pedidos com cobertura e cobertura, o preparador de cobertura, tal. Mesmo exemplo anterior aqui, para a parte de cima e final do gráfico aqui, né? Do nosso diagrama. E a gente vai lá e faz o mesmo fan-out aqui de pedidos, só que ao invés de ser os pedidos para os preparadores de massa, a gente manda para o divisor e para os pedidos para o preparador de cobertura, né? Então a gente vai lá, escreve um bolo, pesa o bolo aqui, e depois lê, né? E fala, beleza, bolo com cobertura assado, dividindo e conquistando, né? Que é essa estratégia que a gente adotou aqui para tornar mais eficiente esse processo de preparação do bolo. Com esse número de trabalhadores, a gente deveria ter um tempo total de execução de 4 segundos. Vamos ver o que vai dar. Por que 4 segundos, né? Porque enquanto esse cara aqui estiver acontecendo, né, vai ser 2 segundos, beleza. Só que percebam que, como antes a gente tinha 12 segundos sendo gastos nessa etapa, mas agora a gente tem 6 trabalhadores, então a gente divide o 12 por 6, a gente tem que nessa etapa aqui, todos eles vão gastar um total de 2 segundos. O divisor de pedido e o juntador de bolo, eles não gastam tempo, isso significa que tanto essa parte de preparar a cobertura quanto de assar o bolo está demorando o mesmo tanto, que é 2 segundos. E aí, mais 2 segundos na hora de aplicar a cobertura, um total de 4. Vamos ver lá como é que saiu. 4 e alguns quebrados. Então, tudo funcionando bem conforme a gente esperado. Importante notar aqui que a gente foi estendendo toda essa funcionalidade sem alterar código lá desses assadores, desses objetos aí que compõem nosso domínio aí nesse caso, né? Então você tem uma grande fácil de reutilizar, né, esses componentes, fácil de estender a funcionamento, fácil de tirar um carinha daqui, colocar outro, colocar, enfim, vários outros componentes aí e compor eles, né, orquestrar eles através do uso de canais. Uma coisa legal que eu queria mostrar também é que, se por exemplo, a gente falar que, eu quero... Alguém pode aí estar pensando, né? Putz, não, beleza, então você está rodando num sistema aí que tem 8 cores, né? Provavelmente, ou mais. E aí por isso que você está conseguindo executando essas 6 trabalhadores aí e tal, e é isso, né? Mas na verdade não é isso. Porque se a gente vier aqui e colocar, por exemplo, mais 3 zeros aqui e mais 3 zeros no peso do bolo, só para manter a proporção aí, ele vai fazer vai instanciar aí 6.000 preparadores de massa, 6.000 assadores de bolo. Isso são então 6.000 coroutines separadas, né? Na verdade 12.000 se você levar em conta que cada um tem sua própria coroutine, né? Então é muito mais do que eu tenho processadores aqui no meu laptop, vocês podem ter certeza. Vamos ver o que vai acontecer? Quatro segundos de novo. O que isso quer dizer, né? Lembra que eu falei que o Go faz, ele não mexe com threads direto, né? Você tem Go Routines que são essas threads super leves, threads entre aspas aí, super leves que você
pode entuchar lá que ele aguenta? Então, exatamente isso. A gente como programador não precisa mais se preocupar com quantas threads vai ter, se o overhead vai ser maior porque eu estou instanciando mais thread. Cara, tem trabalho concorrente a ser feito, joga uma coroutine para ele e esquece. Raramente você vai ter que se preocupar com o número de threads, com o número de coroutines, só quando você realmente já começa a ter um número de coroutines muito grandes e um hardware que não está conseguindo suportar esse número, né? Mas no caso geral, você não precisa se importar com isso. E essa é uma das grandes facilidades aí do Go, né? De que se você tem, a sua regra é, tem trabalho concorrente para fazer? Começa uma coroutine. Não tem, não comece. Você não se importa se você está consumindo muito recurso, se vai ter um custo de thread, nada disso. Beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do runtime, o cara que faz tudo isso ser possível e ser tão fácil para nós programadores. Bom, então voltando naquele tema, né, threads leves, na verdade, que nem eu estava falando, não são threads. As coroutines, elas são multiplexadas nos processadores pelo runtime. A gente já vai entrar em mais detalhes a respeito do que isso significa. Mas a questão principal aqui é que o programador ele não precisa se preocupar com o gerenciamento de threads, né, que nem eu estava comentando, não precisa saber quantas threads vai ter disponível em tempo de execução, então não precisa nem ter uma configuração nisso para app. E o programador raramente precisa se preocupar com o número de coroutines executando, só quando realmente é um número muito grande para o hardware onde está sendo executado, né? Aí você vai começar a se preocupar um pouco mais com isso. Mas o caso geral é que você não se preocupa com nada disso. Multiplexadas, o que isso quer dizer? O runtime decide qual routine vai executar e quando. Cada coroutine tem seu próprio contexto de execução, que nem as threads. Né? Você tem lá os seus dados, né, mas de variáveis e tal, mas principalmente o program counter ali, né, em qual instrução que parou aquela coroutine da última vez que ela estava executando. Então, quando uma coroutine ela bloqueia, ela é pré-empcionada, né, ou seja, o escalonador remove essa coroutine de execução para colocar outra. O runtime realiza essa troca de contexto inserindo outra coroutine na mesma thread que já estava em execução. Então, na verdade, não é que elas são multiplexadas nos processadores, elas são multiplexadas nas threads do SO. Então, você tem uma thread do SO e 4 coroutines, por exemplo. Quando uma delas bloquear, você tira ela daquela thread e troca o contexto, né, reescreve a memória daquela thread para que ela execute essa outra coroutine. Então é basicamente isso que quer dizer o multiplexadas aqui nesse contexto. Vamos pensar um pouquinho a respeito de escalonamento de tarefas, tá? Vamos ter uma abordagem bem ingênua aqui, só para a gente começar, para a gente ter uma ideia de quais que são os problemas que a gente tem que resolver aqui. Imagina que a gente tem P processadores, no nosso exemplo aqui apenas dois, P1 e P2. A gente tem T tarefas para executar, no caso T1 até T6 aí. E aí a nossa abordagem vai ser, a gente vai dividir essas T tarefas entre os P processadores igualmente. E beleza, então T1, T3 e T5 vai para o processador 1, T2, T4 e T6 vão para o processador 2. Tem alguns problemas com essa abordagem. E se T1, T3 e T4, que estão todas T1, T3, desculpa, era para ser T1, T3 e T5, né, todas do processador 1 aqui, terminarem após 1 segundo, enquanto as outras vão levar o dobro. P1 ficaria sem trabalho para fazer, ou seja, se ele terminasse todas as tarefas dele aqui, né, e P2 ainda estivesse executando essas outras tarefas, ia ter tarefas que não estão sendo executadas, né, T4 e T6, por exemplo, enquanto o P1 aqui está idle, ele está parado, sem fazer nada, sem trabalho para seguir em frente. Ou pior, e se T1, T3 e T5 todas dependessem de outras tarefas? Ou seja, se essas tarefas do processador 1 dependessem dos resultados da tarefa do processador 2. Significar que o P1 não ia fazer nada enquanto o P2 não terminasse de lidar com as suas tarefas. Além disso, a localidade de cache potencialmente podia estar prejudicada, já que todas as tarefas que são relacionadas entre si, elas podem acabar em processadores diferentes, né?
Então, toda vez que tiver que carregar algum contexto, alguma variável que é compartilhada entre essas tarefas, pode ser que elas não estejam no mesmo processador e vai ter que ser carregado da memória RAM, né, em vez de já estar em cache ali no processador. Então, beleza, como que a gente resolve esse problema de recurso não utilizado, né? Parece um problema de balanceamento de carga bem clássico, né? A gente pode ter, então, uma fila global, onde a gente coloca todas as nossas tarefas e a gente vai balanceando essas tarefas para cada um dos processadores, né? Então, de novo, a gente tem P processadores, T tarefas, a gente enfileira todas elas e os processadores buscam tarefa na fila. Mas tem um problema aqui, né? Como a fila global é um recurso compartilhado entre esses dois processadores, existe uma seção crítica na hora de desenfileirar, para que os dois, por exemplo, não desenfileirem a T1 ao mesmo tempo e os dois acabem fazendo essa mesma tarefa. Então, né, existe aqui um lock que vai acabar serializando, que vai acabar, né, fazendo com que tenha um pouco de contenção aí nessa abordagem, né? Então, com essa abordagem, os processadores eles não ficam mais sem trabalhar enquanto houver tarefas na fila, então resolvemos um dos principais problemas aí. Mas tem um problema de contenção de lock, que nem eu estava falando, né? Existe um overhead de gerenciamento dessa lock. E existe também os problemas de cache que a gente estava enfrentando, na verdade eles acabaram piorando um pouco. Cada processador vai precisar carregar a fila em cache toda vez que for buscar uma nova tarefa para executar, potencialmente aí removendo variáveis do contexto de execução que poderiam ser úteis para a tarefa que vai ser executada, né? Então, com certeza, né, dependendo do tamanho da cache, do tamanho da fila aí, a gente não vai ter alguma coisa já carregada que essa tarefa vai utilizar. Então, próxima abordagem aí seria ter filas descentralizadas. Então, cada processador ter a sua fila, e aí eu não preciso mais compartilhar essa fila com os outros processadores, né? Entre aspas, já vou explicar por quê. E aí eu tenho cada tarefinha aqui em cada um dos meus processadores. Quando a minha fila do processador P1 aqui estiver vazia, ele vai buscar trabalho para fazer na fila de P2. Nesse caso, pode ser que os dois acabem tendo que disputar a lock dessa fila. Mas percebam que é bem mais improvável, você gasta menos tempo esperando o lock, né, fazendo alguma coisa com o lock, porque cada um tem a sua própria fila. É um caso de exceção no qual ele vai buscar trabalho em outros lugares, né? E mesmo assim você vai ver que vai ser um processador competindo com o outro normalmente, e não todos os processadores competindo pela mesma fila, né? Então aqui só para dar um exemplo, né, imagina que a gente tem esse estado inicialmente aqui com T3, T5 e T6. Aí P1 executou T3 e agora está com a fila vazia. Ele vai lá e vai dar uma olhada na fila dos outros processadores. Nesse caso só tem o P2 e vai falar: me dá essa tarefa T5 aí, você fica com a T6 e show de bola. Basicamente é isso que acontece. E aí, só um ponto importante aqui é que tarefas que geram outras tarefas, né, uma goroutine que cria outras goroutines, elas são enfileiradas no mesmo processador, porque normalmente essas tarefas elas são relacionadas entre si, né? Os valores eles são relacionados, o contexto está próximo. Então, com isso, fazendo com que elas fiquem na mesma fila, a gente melhora aquele nosso problema de localidade de cache do qual a gente estava descrevendo, né? Então, nesse caso aqui, T3 gerou outras duas tarefas, T3A e T3B, e no caso aqui do P2, a tarefa T5 gerou a tarefa T5A e foi colocada na mesma fila do P2, na mesma fila onde o T5 foi executado. Então, essa parada, né, de você roubar, de você meio que pegar esse trabalho lá do outro processador é chamado de roubo de tarefas, né, roubo de trabalho, work stealing, né? Mas a gente está roubando tarefas ou a gente está roubando continuações? Esse ponto é um detalhe, mas ele é um pouquinho importante dependendo do programa, né? Tarefas em Go são as goroutines, tá? Então você foi lá e você tem uma função para executar alguma chamada aí que foi para sua fila. Continuações são todas as instruções abaixo da criação da goroutine. Então, nesse exemplo aqui, bem besta,
a gente tem que fazer trabalho concorrente é uma tarefa e continuar trabalho é uma continuação. Aqui não precisava ser uma chamada de função, tá? Podia estar fazendo uma operação com alguma variável, declarando variável, iterando um array, enfim. Tudo que está abaixo da criação de uma tarefa é uma continuação. Em Go, o runtime enfileira continuações. Tá? Então, o que isso significa? Na hora que você faz o Go fazer trabalho concorrente, ele imediatamente vai fazer o trabalho concorrente e vai enfileirar a continuação. Então, o que vai ser deixado para depois é a continuação. Por que isso daqui faz sentido? Porque, muito provavelmente, o resultado desse trabalho concorrente vai ser usado na sua continuação. Então, faz sentido a gente já partir para esse trabalho concorrente. Se a gente fizesse o contrário, a gente iria para a continuação, ia chegar num momento em que a gente ia precisar do valor que deveria estar sendo computado aqui de maneira concorrente, né, pela tarefa, pela GoRoutine, e aí a gente vai ser obrigado a trocar de contexto. E trocar de contexto é uma parada cara, né? A gente vai ter que dar uma olhada lá na fila, vai potencialmente disputar por lock de outras filas, porque pode ser que essa nossa tarefa já tenha sido roubada, né, por outro processador. Então, para que seja mais eficiente, essas tarefas elas são executadas imediatamente e as continuações são enfileiradas. Que nem eu estava falando, né? O caso comum é de que o resultado do trabalho concorrente vai ser usado na continuação. Então, fazer com que o processador bloqueie menos vezes por chegar num ponto de join que não pode ser cumprido, a gente consegue ter um uso mais eficiente aí dos recursos. Mas ainda assim, isso já está bem próximo do que o Go faz, tá? Mas ainda assim não é bem isso. Vamos ver então o que é exatamente que o runtime do Go faz. Essa terminologia é utilizada no próprio código do Go, tá? É P para os processadores ou as barra filas, né? Na verdade, aqui não pense em processador, o componente de hardware processador, pense realmente nessa fila de continuações, né, a serem executadas. Você tem as G, que são as GoRoutines. Basicamente, na verdade, não a GoRoutine em si, mas o estado, né? Mas mais importante aqui, o Program Counter, ou seja, a instrução atual, aonde a gente parou a execução. E aí a gente tem M para threads, que na verdade é M porque eles chamam de machine também, né? Então, que nem eu falei, né? Cada thread tem a sua fila e cada fila hospeda aí suas GoRoutines, tá? Então, a gente, por exemplo, num computador que tem 3 threads, acho que nem existe isso, mas só para fins de exemplificação aqui, a gente tem essas 3 threads de SO, cada um com a sua fila, cada fila com as suas GoRoutines. E aí eles roubam entre si quando a fila está vazia. Tá? O que acontece com as threads bloqueadas? Né? Imagina que eu fiz alguma chamada de I/O, né? Alguma chamada de rede, alguma coisa assim. Essa system call ela vai demorar. E eu não quero que a minha thread fique bloqueada, né, enquanto isso está acontecendo. Eu quero continuar executando outras GoRoutines. Né? O que vai acontecer? O Go ele mantém uma pool de threads de SO inicializadas. Se essa pool está vazia, e a gente precisa de uma nova thread, ele vai lá e inicializa uma. Mas comumente existem threads aqui nesse pool. O que vai acontecer? Essa GoRoutine que fez a chamada bloqueante, né? Ela vai continuar associada a essa thread. Essa thread M4 aqui, ela vai vir para o pool de threads bloqueadas. E aí uma thread limpa, né, uma thread disponível aqui desse pool, vai ser utilizada para voltar a processar essa fila aqui. Então a M1 vai tomar o lugar da M4, a M4 vai vir para threads bloqueadas, e essa GoRoutine G5 que causou o bloqueamento, ela vai continuar associada a essa thread do SO. Então M1 veio para cá, né, que estava aqui nesse pool de threads, e ele começou a executar G2. Então com isso, mesmo com chamadas bloqueantes, a gente consegue seguir executando o nosso programa. E olha que legal, a gente não mexe com nada disso, não está sabendo de nada disso. Para a gente ter algo assim numa linguagem que você mexe diretamente com threads de SO, você teria que ter programado essa lógica. Né?
Concluindo aí as lições aí do que a gente aprendeu aí durante a palestra, né? O runtime ele faz de tudo para ser eficiente e escalável, e toda essa complexidade ela fica debaixo dos panos. Para usar tudo isso, a gente só precisa usar uma única keyword, que é o Go. Além disso, os channels eles trazem uma camada de abstração bem mais simples na questão de sincronização de processo. E as coroutines elas são construídas em cima de funções, que são primitivas que qualquer programador conhece, está familiarizado com, e a gente não precisa saber nada sobre escalonamento, estrutura de dado complicada que está lá rodando no escalonador e não sei o que, enfim. Passei aqui por cima para a gente ter uma ideia, né, de como que acontece e entender melhor o que está acontecendo por debaixo dos panos. Mas no dia a dia, na hora de programar, você não vai estar pensando nisso. Esse é o poder da abstração, né? E os channels eles promovem um design em torno de estruturas que são facilmente compostas com outras, né? Então a gente tem aí um design muito mais muito mais extensível, né? Um design que é muito mais fácil de manter e de estender funcionalidade, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito legal poder vir falar sobre isso com vocês. É um prazer enorme poder participar aí do evento do Tia Linux. E a gente se vê na próxima.